Lucas 13, versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então uma mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que o prendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Aqui era para dar um glória. Os seus inimigos serão envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Pode se assentar. Como está? Tá bom? Tá bom? Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Você pode dizer bem forte: adorando na dor. Uma das coisas que sempre me impressionou nas Sagradas Escrituras foi a forma com que os evangelistas descrevem certas coisas. O evangelista Lucas detalha que Jesus estava em uma sinagoga ensinando a palavra de Deus em um dia de sábado. O que era uma sinagoga? Sinagoga era uma casa de oração comunitária. Conta-nos a história que por volta do ano de 587 a.C., o reino de Judá foi conquistado pelos babilônicos. A Babilônia invadiu Judá, destruiu o templo e deixou o povo sem espaço físico para adorar a Deus. Essa destruição foi tão feroz que o povo ficou sem lugar para glorificar a Deus. Para que eles não perdessem a tradição e as suas raízes, diz a Bíblia Sagrada que eles começaram a se reunir em casas. Foi aí então que a sinagoga passou a funcionar como o ponto de encontro dos judeus, o lugar onde eles liam a Torá e mergulhavam nos seus mandamentos. Foi neste lugar chamado sinagoga que Jesus ensinava a palavra de Deus. O texto diz que dentro daquela sinagoga havia uma mulher que sofria de um espírito de enfermidade há 18 anos. Quantos anos? O que dá a entender é que aquela mulher não nasceu encurvada. O que subentende é que aquela mulher foi se encurvando ao longo dos anos. Eu acredito que os dramas da alma, as amarguras da vida, as acidez do relacionamento, foi fazendo com que aquela mulher se achatasse, se encolhesse, se diminuísse, a ponto de se encurvar e não poder mais se endireitar. Se você ler o texto de forma minuciosa, você vai perceber que 18 anos sofrendo é tempo suficiente para se nutrir uma depressão. 18 anos sofrendo, eu acho que é tempo suficiente para você desenvolver quadros psicossomáticos nevrálgicos. O evangelista Lucas, que era um médico renomado na cidade de Antioquia, vai descrever de forma mais detalhada o quadro clínico daquela mulher. Eu gosto de Lucas porque Lucas era médico, e sendo médico, Lucas vai dizer que aquela mulher era uma mulher encurvada
acrescenta. Ele diz que aquela mulher, de hipótese alguma ou de maneira nenhuma, podia se endireitar. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que 80% das pessoas já sofreram com alguma dor na coluna ou alguma lesão na coluna vertebral. Quais são as doenças que atingem a coluna vertebral em grande instância? Existem algumas que são doenças que talvez você conheça elas. Existe uma doença que afeta a coluna chamada escoliose. A escoliose é uma doença que deforma a coluna de uma tal forma que ela fica em formato de S. Também tem a doença chamada lordose. A lordose é uma inflamação que atinge de forma avassaladora a parte lombar das costas, causando inflamação. Essas dores que você sente nas costas, talvez seja as suas costas inflamadas. Existe a hérnia de disco. A hérnia de disco é a inflamação que acontece nas articulações sinoviais da coluna, reduzindo o fluido que ajuda a lubrificar as partes que ligam uma coluna ou uma vértebra com a outra. E existe também a artrite reumatoide, que é a inflamação nas colunas sinoviais e que cria essa danificação nas colunas. Mas o médico chamado Lucas, que é evangelista e descreve isso, ele faz um diagnóstico minucioso e ele diz que aquela mulher sofria de hiporcifose. O que é hiporcifose? Hiporcifose é quando a coluna vertebral se encurva numa vertente de 60 graus. Lucas, que era médico, disse que aquela mulher que estava dentro da sinagoga sofria de hiporcifose, ou seja, a coluna dela era envergada a 60 graus. Se você quer lembrar da fisionomia dessa mulher de forma mais clara, é só você lembrar do Concordat de Notre Dame. Lembra do Concordat de Notre Dame? Ele tinha aquela aparência física feia, porque ele olhava para o chão. O texto diz que essa mulher sofria de uma severa inflamação na coluna, uma severa inclinação na coluna, a ponto de ela andar olhando para o chão. Diga bem forte, olhando para o peso dos ataques psíquicos mentais está muito grave, está muito fino aqui, Mário, dá uma arrumadinha. O peso dos ataques psíquicos mentais fizeram com que aquela mulher andasse encurvada. Agora pensa comigo, 18 anos da vida andando olhando para o chão, 18 anos da vida olhando para baixo, 18 anos da vida ela passou olhando só a terra, a pedra, o chão, o garimpo, a sujeira. Se ela passou 18 anos sofrendo, quantos anos? Ela sofreu nas 5 áreas de sustentação da sua vida. Aquela mulher estava sofrendo na vida física. Por que na vida física? Porque ela estava tendo constante dores na coluna. 18 anos encurvada é tempo suficiente para você sentir dores na coluna. Aquela mulher estava sofrendo de forma na vida familiar. Por quê? Porque possivelmente não era casada e também não tinha filhos. Aquela mulher também sofria na vida financeira, porque dificilmente alguém dava emprego para um deficiente físico. Ao contrário, muitos deles eram condenados a mendigar. Lembra do cego Bartimeu? Ele passava a mendigar na porta da cidade, porque ninguém dava salário para alguém que vivia de forma deformada. Aquela mulher sofria na área emocional. Por quê? Se sentia rejeitada, abatida, violentada. Na verdade, a esperança daquela mulher havia sido sepultada. Aquela mulher sofria de forma espiritual, porque a Bíblia diz que um demônio, eu disse o quê? Um demônio atordoava ela, fazendo com que ela ficasse encurvada. O fato dela andar encurvada era um espírito de enfermidade que estava sobre ela. Era o quê? Não, está muito devagar isso aqui. Era o quê? Abaixa um pouquinho aqui, filho, está muito alto. Era o espírito de quê? Um espírito de enfermidade fazia com que ela andasse encurvada durante longos 18 anos. E a pergunta que não quer calar é essa: ela andava encurvada há 18 anos. Quantos anos? Quantos anos? Deixa eu te perguntar, há quanto tempo você vem lutando para se endireitar? Pode abaixar aqui, filho. Para se endireitar e não consegue. Há quanto tempo você vem lutando para ficar em pé, mas não consegue?
Há quanto tempo você vem lutando para se ver livre dessa depressão, dessa mágoa, dessa angústia, dessa palavra que o seu pai te deu quando você era jovem? Há quanto tempo você vem lutando para vencer essa baixa estima que você tem? Porque ela estava lutando durante 18 anos para voltar a ser quem ela era. Ela estava encurvada durante 18 anos. Quantos anos? Deixa eu te perguntar, quais foram as dores impostas pela vida que te deixou encurvada? O que tem feito você ficar encurvado diante de situações? O que tem encurvado a sua vida financeira, sua vida espiritual? O que tem encurvado você como pessoa, como ser humano? O que tem feito você sentir o peso de olhar para baixo? O evangelista Lucas diz que durante 18 anos aquela mulher estava encurvada por uma doença que Satanás afetou a sua coluna. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite. Diz a Bíblia que Jesus estava na sinagoga. Se vocês estiverem comigo, eu vou agradecer. Pregando a palavra de Deus. Na verdade, o texto diz que Jesus ensinava a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus está, as coisas começam a acontecer de uma forma sobrenatural e avassaladora. Diz a Bíblia que Jesus estava ensinando a Torá ou os mandamentos na sinagoga. E quem estava na sinagoga? Está muito fraco. Quem estava na sinagoga? Não, vou dizer, não. Jesus ensinava, mas quem estava na sinagoga? Eu não estou ouvindo? A mulher. Quem estava na sinagoga? Jesus ensinava, e quem estava na sinagoga? A mulher estava na sinagoga. E eu sou apaixonado por isso, porque o diabo pensou assim: eu vou entrar na coluna daquela mulher, vou deixar ela encurvada por 18 anos, e eu não vou dar um ano para ela sair do templo. Mas passou-se um ano, estava ela na sinagoga ouvindo a palavra. Passou-se 3 longos anos, estava ela na sinagoga ouvindo a palavra. Passou-se 9 anos, estava ela na sinagoga ouvindo a palavra. O diabo disse: não vai parar não, eu vou apertar a inflamação. 12 anos na sinagoga ouvindo a palavra. 18 anos ela estava ali ouvindo a palavra de Deus na sinagoga. Sabe qual é a raiva de Satanás? É porque ele tem te caluniado, tem feito você estremecer na sua vida financeira, tem abalado as estruturas do teu casamento, tem feito portas se fecharem e está dizendo: vai parar de adorar, vai parar de dizimar, vai parar de ofertar, vai parar de vir na igreja, vai parar de orar, vai parar de acreditar no Deus da Bíblia. Eu vou colocar uma doença, você vai ver, ela vai parar de cultuar. Você vai ver, eu vou colocar uma porta fechada, ela vai murmurar. Eu vou criar um caso com o filho contra a filha, e ela vai parar de buscar a Deus. Mas a raiva de Satanás é que você não para de adorar a Deus por nada. A raiva de Satanás é que você não vai parar de adorá-lo. Pastor, por que aquela mulher adorou a Deus durante 18 longos anos? Porque o culto é mais importante que as minhas dores. 3 pessoas pegou, vou dizer de novo. O culto é mais importante que as minhas dores. O culto é mais importante do que o que você está passando. E outra, eu não posso deixar de cultuar porque alguma área da minha vida está doendo. Sabe o que eu aprendo com essa mulher? Que eu não posso deixar de ofertar um culto de adoração a Deus porque alguma área da minha vida está encurvada. Quer matar o diabo na unha? É quando você entra aqui encurvado pelas lutas. Pastor, eu estou encurvado pela dificuldade. Eu vim para cá arrastando hoje, mas vim. Pastor, meu casamento está quase quebrando, mas eu vim curvada, mas eu vim. Pastor, eu estou com um problema lá no meu trabalho, está difícil, o ambiente está pesado, carregado e tóxico, mas eu estou encurvado, mas eu vim adorar. Pastor, eu descobri um diagnóstico médico e não é muito bom não, eu estou encurvada, mas eu vim adorar. Pastor, eu não tenho onde morar, não tenho dinheiro para alugar uma casa, tudo desmoronou diante de mim, eu estou encurvada, mas eu não vou deixar de adorar a Deus, porque adorar a Deus é mais importante do que as minhas dores. Quem pode glorificar a Deus?
Adorar a Deus é mais importante que a minha enfermidade, é mais importante do que está acontecendo lá fora, porque adorar a Deus sustenta você na adversidade. Melhor, ela estava há 18 anos no templo. O que quer dizer? Quer dizer que os lugares que eu frequento revelam o que eu procuro. Os lugares que eu frequento revelam o que eu procuro. O que ela procurava? Ouvir a palavra. Ouvir a palavra, ouvir a palavra. O que eu aprendo com essa mulher? Que a nossa fé vai ser provada nos dias de dores. Durante 18 anos o diabo condenou ela a olhar para baixo, mas ela sabia que o que ela precisava vinha de cima. Vai ter momentos da vida que você vai olhar para baixo. Tem pessoas aqui que estão carregando fardos pesados, e estão carregando fardos sozinhos. Parece que alguém jogou uma tonelada de responsabilidade nas suas costas, e você não consegue olhar para cima, porque dói tudo. Eu não estou falando de dores físicas, porque você toma um remédio e você consegue se livrar da dor. Se a dor é muito forte, você toma morfina, a dor vai embora. Eu estou falando das dores que acontecem dentro do nosso coração. Aleluia. Mas aí você entra aqui, e você sabe que por mais que as coisas lá de fora está fazendo com que você olhe para baixo, você sabe que o que você precisa vem de cima. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Durante 18 anos ela frequentou a sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente que deixou de cultuar porque perdeu o emprego. Quer dizer que o emprego era mais importante do que o seu culto de adoração a Deus? Muita gente deixou de cultuar porque terminou um relacionamento. Quer dizer que o seu relacionamento era mais importante que o seu Deus? Teve gente que deixou de cultuar porque rompeu com um noivado, um namoro. Desde quando o seu namoro ou o seu noivado é mais importante do que dar um culto de adoração a Deus? Teve gente que se feriu e não quis mais servir, não quis mais colocar a mão no arado. Desde quando dar um culto de adoração a Deus é mais importante ou menos importante do que o que você está passando? É mais importante glorificar, adorar, salmodiar, bendizer, glorificar, enaltecer, do que o que nós estamos passando, porque as nossas leves e momentâneas tribulações vão trazer um peso de glória naquilo que é excelente. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: o diabo pode até encurvar a minha alma. Está muito fraco esse negócio aqui. Diga assim: o diabo pode até encurvar a minha alma, mas não vai encurvar o meu espírito, porque eu não cultuo a Deus na alma, eu cultuo a Deus no espírito. Eu posso entrar aqui dentro quebrado, ferido, moído, esmagado, mas eu não adoro a Deus por sentimento, eu adoro a Deus no espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e Ele procura os tais. Se você é adorador, levante a mão e dê 1 minuto de adoração ao Senhor. O diabo não vai te parar, esse divórcio não vai te parar, essa porta fechada não vai te parar, essa depressão não vai te jogar na lona por muito tempo. Escute aqui, o teu nome está negativado, mas Deus não vai deixar você ficar prostrado, porque aquele que te chamou é fiel, 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 é fiel. Um pegou ali, ó, outro levantou lá em pé, ó. Tem gente em pé ali no fundo. É fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. O diabo acha que a gente adora a Deus na alma, só que a gente adora no espírito. Chacoalha a Deus, chacoalha alguém, diga assim: nós adoramos o espírito, vai. No espírito, 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 no espírito. Diga, no espírito, nós adoramos a Deus, ó. Barace. 18 anos ela vai para a sinagoga assim, ó, olhando para o chão.
Mas o texto diz que naquele sábado, Jesus a viu. Se você passa o olho superficialmente nesse Jesus viu, você não entende a profundidade disso. A sinagoga era muito diferente da igreja nos dias de hoje. Humanamente falando, era impossível Jesus ver aquela mulher. Pergunta por quê? Porque o formato estrutural da sinagoga era bem diferente do formato estrutural da igreja. Enquanto a igreja nós é de forma quadrada, estou aqui pregando e todo mundo está me vendo. A sinagoga era diferente. O pregador sentava no meio, os homens ficavam em volta do mestre e as mulheres ficavam num saguão lateral do lado de fora. Era impossível quem estava do lado de fora ver quem estava do lado de dentro, o máximo era ouvir. E era humanamente falando impossível quem estava sentado do lado de dentro saber quem estava do lado de fora. Aleluia, aleluia. Mas o texto da Sagrada Escritura diz que Jesus consegue ver aquela mulher. A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher humilhada no saguão lateral e chama aquela mulher para frente, fala com ela, toca nela e endireita aquela mulher de novo. Escute isso aqui. Deus viu aquela mulher no saguão lateral da sinagoga. Deus viu Abraão em Ur dos Caldeus. Deus viu Isaac amarrado no altar. Deus viu Jacó no val de Jaboque. Deus viu José quando foi traído pelos seus irmãos. Deus viu Moisés dentro de um cesto junto às margens do rio Nilo. Deus viu Elias dentro de uma caverna. Deus viu Eliseu atrás da 12ª junta de boi. Ele viu Neemias chorando por Jerusalém. Aleluia, 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 aleluia. Ele viu Davi no pasto cuidando das ovelhas. Ele viu Ruth no campo com Boaz. Ele viu Jó se coçando com um caco de telha. Ele viu Daniel na cova dos leões. Ele viu Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo. Ele viu Ezequiel nas margens do rio Quebar. Viu Jeremias atolado num poço de lama. Viu Jonas dentro de um peixe. Viu João Batista no deserto, viu Mateus sentado na coletoria de impostos, viu Pedro lavando as redes vazias, viu Lázaro dentro de uma sepultura há 4 dias, viu Zaqueu em cima de uma árvore, viu Natanael atrás de uma figueira, viu Estevão sendo apedrejado, viu Paulo na entrada da rua direita, viu João na ilha de Patmos, e ele está aqui sarando nações, vendo você, pega essa palavra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele viu aquela mulher no saguão lateral da sinagoga e chama aquela mulher à frente. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Deus vai enxergar quem precisa ser visto. E Deus vai honrar o teu esforço. Deus vai honrar a tua dedicação. E Deus vai honrar a tua perseverança. Deus está dizendo: eu estou te vendo lá naquela empresa, eu estou te vendo na tua igreja, eu estou te vendo lá na tua casa. Os olhos dos homens não conseguem te ver, mas os meus olhos que contemplam toda a terra conseguem te enxergar. E Deus está dizendo: quando eu te chamar para o meio, eu vou te honrar com força. Eu vou te honrar com força, porque Deus tem propósito naqueles que perseveram na sua casa, na adoração, na meditação e na leitura da palavra. Jesus disse: vem a mulher para frente. Eu imagino aquela mulher com vergonha, porque a sinagoga era feita de homens. 18 anos ela vai entrar na sinagoga, mas vai ficar no saguão lateral. Aquele dia ela é chamada para frente. Imagina ela entrando no meio dos homens, todo mundo olhando para aquela mulher. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chama ela para frente. Diga: chamou. Diga assim: viu. Olha o que Jesus vai fazer. Primeiro Jesus vê, depois chama, depois ele toca.
seja livre desse espírito de enfermidade. E a coluna da mulher começa a se endireitar, se endireitar, se endireitar, a ponto de ela ficar perfeitamente em estado ereto. Eu não sei qual é a área da tua vida que está encurvada. Eu não sei quais são os pesos que a vida lhe impôs. Eu não sei se você tem andado nesses últimos meses olhando para baixo porque alguma situação está difícil. Eu sei que você está na sinagoga, literalmente é o templo, ouvindo o evangelho que liberta, salva e transforma. E hoje ele está te vendo, te chamando e te tocando. Você não sai daqui encurvada. Você não vai dar esse gostinho para os seus inimigos verem você pelos cantos, cabisbaixa, abatida, choramingando, postando, murmurando, reclamando. Não, hoje ele te chama para o meio. Vem, filho, eu te vi. Vem, filha, eu te enxerguei e eu estou falando contigo. Seja liberto, seja livre, seja transformada pelo poder do nome de Jesus. Ela vai se endireitando, imagina. Ele quebrou 3 protocolos. Primeiro, falar com uma mulher em meio a uma sinagoga, tocar em uma mulher que não era sua. Quando ela fica ereta, o líder da sinagoga, o que eu disse? Ficou indignado. Versículo 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado. Ele curou que dia? O líder da sinagoga disse ao povo. Ele disse ao povo, ele não disse a Jesus. Porque gente falsa é assim, não tem coragem de enfrentar. Disse a Jesus: há 6 dias que se deve trabalhar. Venham para ser curado, não no sábado. Que dia que ela foi curada? Que dia que ela foi curada? Espera aí, se a tradição dizia que o sábado era o dia do descanso, nem aquela mulher imaginava que ela seria curada no sábado. Ela não foi para ser curada, ela foi para ouvir a palavra. Você não entendeu isso aqui não. Ela não foi receber uma bênção, ela não foi receber uma libertação, ela não foi receber uma porta aberta, ela foi para a sinagoga ouvir a palavra. Porque todos pensavam o quê? Deus cura na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas no sábado ele descansa. Mas aí ele vem provar que ele não descansa no sábado, porque o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Deus quebra o protocolo: vou curar o dia que eu quiser, porque os homens agendam um avivamento. Olha, vem na quarta-feira porque é forte. Deus fala: não, pode vir segunda, também é. Os homens programam uma conferência, vai ter uma conferência dia tal que vai ser poderosa. Aí ele fala: não, pode vir na terça-feira da oração, também curo. Os homens acham que estão com a agenda do avivamento nas mãos, mas Deus não trabalha com a agenda dos homens nas mãos. Deus trabalha com a agenda dele. Ele cura o dia que quiser, a hora que quiser, da forma que quiser, no tempo que ele quiser, no templo, na sua casa, na rua, no seu trabalho. Deus não está preso à liturgia de homens e nem a dogmas que as igrejas estabelecem. Ele cura no dia que ele quiser, e ele está dizendo: hoje eu vou curar você. Eu não sei quem entrou aqui dentro doente hoje, mas Deus me usa para dizer: vai sair daqui curada, curado, liberto, transformado em pé, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem recebe, levanta a mão para adorar. Levanta a mão para... Eu vou te deixar adorar por 1 minuto. 1 minuto se você pode. Vamos, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Ora manchobia, derigarassobia, oria mandara la sebia. Ele está aqui. Oli mandará la súria. Ele berecia. Não vai terminar bem essa reunião não. Darabarácia. Oriandarabasúbia. Derebarasúbia. Niamanchoriandalabácia.
E o chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus curou no sábado. Ele estava muito mais preocupado em manter a liturgia do que ver um ser humano liberto, porque os falsos profetas são assim, eles só querem o seu dízimo, só querem a sua oferta e só querem o seu sacrifício. Mas para libertar você do espírito do mal, da enfermidade, da possessão maligna, nem todos querem. Mas eu amo Jesus, porque aquela mulher não tinha dízimos, nem oferta, nem sacrifício, nem roupa, nem rótulos, nem títulos para dar para ele. Ela só deu um culto de adoração ao Senhor e foi o suficiente. Jesus vai olhar para aquele homem e vai chamar aquele homem de hipócrita. Jesus respondeu: você é um hipócrita. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento para levar para beber? Olha Jesus está fazendo piada, contando, falando com o dono da sinagoga. Até os jumentos são livres para beber água, como se fosse aquela mulher fosse um jumento. Ela não vai mais beber água na manjedoura, ela está vindo beber água em mim, rapaz. Jesus está falando: vocês são hipócritas. Essa mulher é filha de Abraão. Abraão, diga bem forte: Abraão. Ela estava presa por 18 anos, mas ela foi liberta hoje, e ela também é uma filha de Abraão. O que Jesus estava dizendo? Se Abraão é o pai da fé, ela teve fé. Agora me passa um devaneio na mente. Quem estava possessa? Era a mulher ou o líder da sinagoga? Isso disse que quando Jesus tocou nela, ela começou a pular. Eu vou ler o texto para você, aleluia, aleluia. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Versículo 13: impôs-lhe as mãos. Jesus colocou a mão naquela mulher e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Quanto mais o líder da sinagoga falava dela, mais ela glorificava. Glória. Não pode ser curado, aleluia. Era para vir na segunda, glória a Deus. A cura tinha que ser quinta, aleluia. Tinha que ser na quarta, glória ao nome do Senhor. Aquela mulher começou a glorificar. Sabe o que está faltando para a gente? É glorificar a Deus na adversidade. Nós vamos levantar uma igreja que vai adorar a Deus na dor. Vai chegar um dia aqui que isso aqui vai ficar pequeno. Os próximos 6 meses vai ser sobrenatural. Nós vamos adorar a Deus na dor, não é na alegria. Alegria qualquer um adora, mas na dor só quem sabe o Deus que serve. Aleluia, aleluia. O diabo tentou aprisionar aquela mulher em 3 instâncias. Pergunta qual? Primeiro, no complexo de inferioridade. Olha a mente do diabo. Eu vou encurvar a coluna daquela mulher, ela vai ficar feia. Vai ficar o quê? Eu vou trabalhar o complexo de inferioridade. Eu vou bater ela. Ela não vai conseguir se olhar no espelho. Ela vai se sentir mal amada. Ela não vai casar, não vai gerar. Ela vai sentir um lixo. Você quer mexer com a mulher? Destrói a fisionomia dela. Por isso que o salmista diz: a beleza é vã, ela vai passar. O diabo tentou abalar aquela mulher no tempo, 18 anos esperando. Tem gente aqui esperando o milagre há 10, há 5. O diabo quer te vencer pelo cansaço. Eu não sei porquê, mas alguém entrou aqui cansado de esperar. Pastor, estou cansado, para mim já deu. Estou esperando há muito tempo, a resposta não vem. Eu estou esperando o marido mudar, não muda. Eu estou esperando a ligação que nunca chega. Eu estou esperando a cura, estou doente há anos, há meses. Estou esperando resolver problemas que eu não consigo resolver. O diabo quer te vencer pelo tempo, mas você não vai se entregar ao teste do tempo. Segura firme. Não se esqueça que o tempo dos homens não é igual ao tempo de Deus. O nosso é o Cronos, o dele é o Kairos. Pode parecer que está demorando, pode parecer que ele te esqueceu, pode parecer que ele não te viu, pode parecer que você está no fim da fila, mas ele está dizendo: o meu tempo não é igual ao seu tempo. A forma de eu olhar para você não é a mesma forma que os homens olham. Então aguenta firme, segura as pontas.
Aguenta. Por quê? Porque uma hora as coisas vão começar a mudar na tua vida. Não importa se está demorando alguns meses, alguns dias ou alguns anos. Porque para o paralítico de Betesda foi 38. Para Enéas foi 8. Aleluia. Para a mulher do fluxo de sangue foi 12. Aleluia. Para Lázaro foi 4. Para você eu não sei quantos são, mas eu sei que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a Deus e não cumpriria? Se manifestaria a Deus e não se revelaria? Deus vai cumprir a promessa da tua vida. Ei, pega esse relógio aqui que é relógio dos homens, joga fora, se apega no relógio de Deus. O diabo pensou 18 anos, ela para, mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Pode demorar o tempo que for, nós vamos aguardar. Diga bem forte: o diabo tentou aprisioná-la no complexo de inferioridade, no tempo, e para terminar, fixando os seus olhos nas coisas terrenas. Tudo que o diabo quer que você pense que o que você precisa vem da terra, vem dos homens. O diabo quer cauterizar a tua mente para você pensar que o que você precisa está na mão do seu patrão, está na mão dos seus amigos, está no seu diploma, na sua universidade, no seu pastor. Não enfia a tua fé em mim, porque eu sou tão miserável quanto você. O que você precisa não está nas coisas da terra. O que você precisa vem do céu. Você não pegou isso aqui. O que você precisa vem do céu. Eu vou dizer de novo: o que você precisa vem do céu. O maná veio do céu, a cordonize vem do céu, a chuva vem do céu, o Espírito Santo desceu do céu, Jesus desceu do céu e subiu aos céus. O que você precisa vem do céu, não vem da terra. Receba essa palavra. Levanta a tua cabeça. Você vai sair daqui hoje diferente. Vai chegar na empresa amanhã de forma diferente. O que aconteceu, mulher? Deus endireitou minha vida naquele culto de quarta-feira. O que aconteceu que vocês iam separar, não vai mais? Deus endireitou o nosso casamento naquela quarta-feira. O que aconteceu que o teu filho só vivia nas drogas? Eu não sei. Eu fiz uma oração, Deus ouviu minha oração. Hoje o menino está no altar louvando e cantando ao Senhor. O que aconteceu que você não está mais tomando ansiolíticos, barbitúrios, calmante para dormir? Eu não sei. Foi em uma quarta-feira que simplesmente eu fui para ouvir a palavra de Deus, mas Ele quis me ver no meio da multidão, tocou em mim, falou comigo, endireitou. Eu vou profetizar: essa noite é noite de Deus endireitar a tua vida. Essa noite é noite do diabo ficar confuso, porque é noite de endireitamento. Chacoalha 3 ou 4, diga: Deus vai endireitar o que está torto. Há um ditado no mundo que diz que pau que nasce torto nunca se direita, mas o meu Deus é carpinteiro. Ele pega quem não era e vai ser.